Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós vamos ter a satisfação de conversarmos com o professor Haroldo Torres, ele que é do PSEG aqui de Piracicaba, onde nós nos encontramos. Professor Haroldo, muito obrigado pela oportunidade e nós vamos falar sobre custos, nós vamos falar sobre produtividade, o setor da cana. E evidentemente que é um momento muito importante principalmente para quem está investindo e para quem trabalha no setor, porque a mídia já começa a publicar algumas notícias aí de que essa safra 16-17 que estamos iniciando, ela pode trazer um novo alento para os produtores, e não apenas para os produtores, mas para todos aqueles que dependem da cadeia produtiva sucroenergética. Exatamente, Ronaldo. O que se espera é que seja uma safra, eu diria que uma mudança de perspectiva para o setor. Há um cenário de reversão, há um otimismo que ainda não é generalizado, mas que é importante para o setor. Uma cadeia muito importante em termos de geração de emprego, de capacidade de agregação de valor como um todo, e que nós vamos aqui discorrer mais à frente um pouquinho sobre os indicadores técnicos, operacionais e principalmente sobre custo de produção. E quais são os gargalos que podem vir do nosso crescimento do setor sucroenergético, principalmente dos indicadores técnicos, dos fatores operacionais e também de custo. Nós vamos então a um rápido intervalo comercial. Na volta, o professor Haroldo Torres, ele faz a apresentação dele. É a mesma apresentação que foi feita no evento da Canaplan, promovido pelo Luiz Carlos Corrêa Carvalho, Caio, e que chamou tanto a atenção daqueles privilegiados participantes do evento. Então, um rápido intervalo, o professor Haroldo volta, faz a apresentação e, por fim, a gente faz as últimas considerações. Bom, nós vamos fazer um breve overview sobre o panorama de produção de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e bioenergia no Brasil, principalmente um panorama ligado aos principais indicadores técnicos e com relação à evolução dos custos de produção. Então eu faço essa minha apresentação mais geral, que a gente pode observar aqui é sobre os custos de produção do setor sucroenergético brasileiro. Essa minha apresentação como um todo vai versar sobre os dados obtidos a partir da pesquisa de custos do PSEG, e nós vamos aqui brevemente, eu acredito que pelos próximos minutos, comentar sobre alguns pontos. Primeiro nós vamos fazer uma breve introdução sobre o setor sucroenergético brasileiro, os principais itens e problemas que a gente tem avaliado, uma análise das safras 2014-2015 e 2015-2016. Posteriormente, eu vou tentar finalizar com uma breve perspectiva para essa safra que se inicia atualmente, que se iniciou na realidade a partir agora de abril, que é a safra 2016-2017. E a gente encerra esse nosso bate-papo aqui hoje com relação a essa evolução para as perspectivas gerais para o setor sucroenergético brasileiro. Inicialmente, com relação a essa introdução, nós vamos abordar alguns pontos, né? Essa minha pesquisa, essa minha conversa com vocês aqui hoje, ela é resultado de um projeto que o PSEG desenvolve em parceria com a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, especificamente desde a safra 2007-2008. Então, anualmente, o PSEG, enquanto um grupo de pesquisa e extensão universitária ligada à ESAL, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, publica o seu relatório anual de custos de produção. Então, fica aqui, inicialmente,
Dois apontamentos. O primeiro, meu convite àquelas unidades de produção do setor sucroenergético brasileiro que ainda não participam da nossa pesquisa de custos de produção, que nos procurem para que seja feito o contato inicial, para que seja feita essa relação com essas empresas, para que também possam participar. E o segundo apontamento é também para aqueles que quiserem ter acesso ao material de divulgação, aos resultados dessa pesquisa, podem acessar esses indicadores também através do nosso endereço eletrônico, pseg.exalc.usp.br/portal. Essa pesquisa, sobre a qual nós vamos discorrer aqui pelos próximos minutos, ela é baseada basicamente em 3 grandes tópicos, esses tópicos que eu elenco aqui para vocês. Primeiro, nós vamos falar sobre custos de produção da matéria-prima, ou seja, observando intrinsecamente o lado da produção de cana-de-açúcar. Nós vamos falar sobre os custos associados à produção industrial, ou seja, ao processamento da matéria-prima e, consequentemente, ao custo de obtenção dos seus produtos, açúcar e etanol. Vamos também discorrer um pouco sobre bioenergia e também apresento uma breve relação sobre a parte administrativa. Perceba que toda a minha discussão de custo aqui, ela é uma discussão de custos muito focada até a porta da indústria, ou seja, uma discussão de custos até o armazém. Eu não vou incorrer aqui sobre uma discussão de custos logísticos, custos de elevação, custos de embarque ou fobagem, até mesmo no caso para açúcar. Nosso objetivo aqui é discorrer sobre o custo de produção até a porta da fábrica, no caso para a produção de açúcar e etanol. Portanto, os preços que vão ser apresentados nessa minha breve exposição são preços que a gente comumente os designa como preços ex-works, então preços de fato na porta da fábrica. Isso aqui é um pouco da dimensão do nosso estudo, do nosso trabalho que nós desenvolvemos aqui no PSEG. Já 9 safras, como eu havia mencionado, desde a safra 2007-2008, que essa pesquisa ela é realizada, é uma pesquisa que já conta com a participação de mais de 200 empresas, aqui eu digo 200 empresas enquanto entidades do setor, institutos de pesquisa, usinas, associações de fornecedores, especificamente para a safra 2014-2015, sobre os dados sobre os quais eu vou conversar com vocês, se referem à participação de 114 empresas do setor sucroenergético, que representam aproximadamente 260 milhões de toneladas de cana, que para a safra 2014-2015 representa aproximadamente aí 40% da moagem, cerca de 33% a 40% da moagem nacional, e que também tem como meta, e no caso a gente conseguiu isso, cerca de 60% dos maiores grupos processadores de cana-de-açúcar no Brasil e cujo sponsor, no caso o nosso patrocinador e apoiador dessa pesquisa é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA. Eu aqui não faço uma disposição mais abrangente sobre as principais regiões, a amostra localizada, mas fica aqui o meu convite para aqueles que tiverem maior interesse, inclusive, sobre dados mais detalhados ou regionalizados, que fiquem à vontade para nos contatar diretamente pelos telefones do PSEG ou via e-mail. Também vou deixar meus contatos ao final da apresentação e, além disso, também para acessarem o nosso portal. Então, inicialmente, vou fazer aqui um breve overview sobre a safra 2014-2015 e sobre a safra 2015-2016. Esse slide, ele nos traz um breve insight sobre tudo aquilo que nós vamos discorrer mais à frente. Nesse gráfico a gente apresenta a evolução temporal desde a safra 2007-2008 do preço real do ATR, neste caso deflacionado, ou seja, desconsiderando os efeitos da inflação, e depois a produtividade média, considerando aqui a produtividade média ao longo do número médio de cortes. Percebam que esse nosso gráfico ele tem uma característica bastante importante. Se a gente olhar para o nosso indicador de produtividade, desde a safra aqui 2009-2010, nós entramos num nível bastante decrescente de produtividade. Nós atingimos aqui ao redor de 91 toneladas de cana por hectare, chegando na safra 2011-2012 a cerca de 70 toneladas por hectare. Ou seja, o setor sucroenergético brasileiro, ao longo dos últimos anos, sofreu principalmente com um processo de transição no que diz respeito à produção da matéria-prima, ao sistema produtivo como um todo, principalmente com relação a um sistema de
colheita de cana queimada, no caso de cana inteira, queimada e manual, para um sistema, às vezes, de cana crua e picada para um sistema de corte mecanizado. Ou seja, o setor ele passou por uma transição muito rápida e muito intensiva de um processo de colheita e até plantio manual para um sistema de plantio e colheita mecanizado. E principalmente no que diz respeito à colheita, fatores aqui, principalmente ligados à compactação do solo, aos efeitos que a própria colheita mecanizada trazem por si só, foi um processo de uma transição muito rápida. E isso teve bastante impacto sobre os fatores de produtividade do nosso canavial, somando-se aos fatores da colheita mecanizada, que levaram ao fator de compactação do solo, fatores como adversidades climáticas. Então, o que a gente percebeu foi uma nítida redução dos níveis de produtividade dos nossos canaviais. Aqui a gente brinca com uma tendência de recuperação, ainda marginal. Para a última safra, os dados da nossa pesquisa mostravam 81 toneladas de cana para a safra 2015-2016 e os dados consolidados recentemente pela Única indicam um TCH de 83 toneladas de cana por hectare. Esse é o primeiro fator bastante importante. Perceba que quando eu for discorrer sobre custos, quando a gente analisar especificamente custos fixos de produção, é exatamente a produtividade, maiores níveis de produtividade vão estar associados a maiores diluições desses custos fixos, o que implicaria num menor nível unitário de custo de produção para os maiores níveis de produtividade. Ou seja, produtividade tem se relacionado inversamente com custos de produção. Portanto, à medida que eu tenho uma situação de níveis de produtividade decrescentes, eu estou propriamente dizendo para vocês que os nossos slides subsequentes vão apontar para aumentos contínuos dos níveis de produção, dos níveis de custos de produção. Por outro lado, esse é um primeiro insight que a gente tira olhando para esse nosso slide inicial. O segundo insight que a gente observa é justamente essa ladeira que o preço real do ATR vem sendo observado nas últimas safras, com recuperação na última safra, na safra 2014-2015, na safra 2015-2016, perdão. Então, aquilo que nós podemos observar e constatar de uma forma mais geral, o preço do ATR ele reflete duas qualidades bastante intrínsecas. Primeiro, o preço dos produtos finais do setor sucroalcooleiro, seja açúcar quanto etanol, e por um segundo lado, na qualidade da matéria-prima. Esse nosso indicador, ele reflete propriamente isso, uma deterioração dos preços dos produtos e da qualidade da matéria-prima. Além disso, de deterioração também de aumentos de preços de insumos e de custo de produção, como nós vamos avaliar. Então, nós temos aqui um slide que nos mostra uma primeira percepção, uma radiografia de dois indicadores técnicos e que resumem, eu diria que de forma agregada, muito bem aquilo que vem na sequência. Ainda sobre esse indicador de produtividade, eu gostaria de ponderar aqui um ponto muito crucial para a nossa discussão. Se nós analisarmos dados da FAO num período bastante amplo, cerca aí desde 1960 até os dias atuais, nós vamos perceber que a produtividade agrícola para algumas culturas anuais, a exemplo de milho e soja, cresceram nesse período todo cerca de 300%. Quando a gente olha para o nosso dado de cana-de-açúcar no Brasil, a nossa taxa de crescimento não chega a 100%, ou seja, comparativamente a outras culturas e colocando aqui um ponto a se preocupar, né? No caso eu estou comparando uma cultura anual com uma cultura de ciclos maiores como a cana, de 5 a 6 anos, mas tirando essa limitação, que a gente percebe que o nosso nível de produtividade ele tem crescido a taxas muito inferiores a de outras culturas. Portanto, um fator que o setor sucroenergético precisa atentar muito para os próximos anos é, de fato, recuperação dos níveis de produtividade. Atualmente, se eu falar que é ao redor de 81 toneladas de cana por hectare, eu ainda estou falando de um nível de produtividade abaixo da nossa própria média histórica. Essa nossa curva indica para a safra que se encerrou, a safra 2015-2016, uma recuperação tanto de produtividade quanto do preço real do ATR. Para a nossa safra 2016-2017, há uma expectativa de
queda novamente desses níveis de produtividade. Algumas entidades já passaram a publicar as suas projeções, o que tem se evidenciado que nós vamos quase que fazer aqui uma curva em W. Crescemos um pouquinho, vamos caindo novamente. Então, é importante, como passo inicial para acompanhamento de custos de produção, que a gente olhe atentamente a evolução dos indicadores técnicos. A evolução dos indicadores técnicos do setor, eles, consequentemente, vão nos dizer muito sobre a evolução dos próprios custos como um todo, ok? Na sequência, eu apresento aqui a evolução do custo de produção agrícola, então, no caso, o custo de produção da matéria-prima. Apenas uma distinção para que fique bem claro para a nossa apresentação. Eu faço a divisão por 3 regiões, região tradicional, comumente denominada como a região que abrange os estados de São Paulo e Paraná, e é sobre essa região que a minha apresentação vai se focar nos próximos slides. A região Nordeste é uma região que concentra principalmente os estados de Alagoas e Pernambuco, e a região de expansão, considerando aqui os dados essencialmente de Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Perceba nesse primeiro slide que a região de expansão tem níveis, no caso, de custos de produção ligeiramente inferiores aos níveis de custo de produção da região tradicional, e a região Nordeste, consequentemente, em função até dos seus menores níveis de produtividade, os maiores níveis de custo de produção. Então, para a safra 2015 e 2016, o que a gente observou foram custos de produção da matéria-prima ao redor de R$ 91 por tonelada de cana. Mas perceba que a evolução, o contraste de uma safra para outra, ele tem se reduzido, tá? Havendo um arrefecimento, uma diminuição da pressão advinda dos custos de produção, essencialmente dos custos de produção advindos aqui no caso da matéria-prima. Esse foi um primeiro insight que surge quando a gente olha para a safra, para o comparativo da safra 2014 e 2015 para a safra 2015 e 2016. Até para efeitos de análise metodológica, essa minha barra branca representa aqui o custo operacional efetivo, que é de fato aqueles itens de custos que são efetivamente desembolsados pelo produtor, seja ele fornecedor de cana ou seja ele usina, e diz respeito a gastos com mecanização, ou seja, diesel, mão de obra dos operadores, manutenção, reparo, insumos agrícolas e mão de obra em geral das outras atividades. É isso que se refere exclusivamente essa nossa barra branca. A segunda barra, essa barra cinza, se refere aos custos com depreciação, e essa terceira nossa barra refere-se à remuneração do capital e à remuneração da terra, ou especificamente os encargos aqui relacionados a custo de oportunidade do capital e da terra. Então, é uma visão talvez um pouco mais de longo prazo nesse caso. O que é importante mencionar nesse segundo slide é aquele mesmo gráfico, perceba que eu tenho um custo, por exemplo, para São Paulo e Paraná, de R$ 56,94, que representa aquele nosso custo desembolsável efetivamente pelo produtor. Esse item, nós vamos abri-lo, fazer uma decomposição. Perceba que tanto para a região tradicional quanto para a região de expansão, o item de maior impacto no custo de produção da matéria-prima é justamente mecanização, ou seja, os fatores associados a plantio e colheita mecanizados. A região tradicional, que é a região composta aí pelos estados de São Paulo e Paraná, atinge quase uma totalidade da colheita sendo efetuada de forma mecanizada, o plantio ainda ao redor de 85%, ao passo que quando a gente olha para a região de expansão, que é a região mais para os estados da região centro-oeste, tanto o plantio mecanizado quanto a colheita já tem atingido níveis muito próximos da sua totalidade, 100% sendo feito praticamente de forma mecanizada. Então, essa transição para um sistema de colheita e plantio mecanizado são os itens de maior impacto na nossa estrutura de custos da produção de matéria-prima. Por outro lado, percebam que o nosso custos com insumos, ele é relativamente baixo, aqui para a safra 2015-2016, cerca de R$ 6,28 por tonelada de cana,
Então, quando nós comparamos com outras culturas agrícolas, a cultura de cana-de-açúcar ela é ainda menos intensiva na utilização de insumos agrícolas, comparativamente, por exemplo, a soja ou até mesmo o algodão. Isso é uma vantagem, mas perceba que é um indicador cuja participação ela não é tão expressiva na composição do nosso custo agroindustrial ou apenas no custo da produção da matéria-prima, mas quando nós analisarmos aqui o custo da safra 2014-2015, que era de R$ 6,63 por tonelada de cana com insumos, sejam eles fertilizantes, herbicidas, inseticidas, passou para R$ 6,28 na safra 2015-2016. Quando, na realidade, a percepção era justamente o contrário. A realidade que a gente observava ao longo da nossa pesquisa era que haveria uma pressão muito forte dos preços e custos dos insumos agrícolas, principalmente pela desvalorização cambial. Nossos insumos, se eu pegar aqui como exemplo fertilizantes ou até mesmo ureia, a ureia como um derivado do petróleo, aquilo que a gente percebia que a maioria dos nossos insumos utilizados na agricultura brasileira são importados, a fonte desses componentes tem sido importada e haveria uma grande pressão advinda justamente da taxa de câmbio que haveria de pressionar os custos de produção desses produtos. Por outro lado, é importante mencionar que a formação de preços desses produtos se dá no mercado internacional. E justamente o que a gente observou no mercado internacional foi uma queda no preço em dólar desses produtos. Por outro lado, no mercado doméstico, o que nós constatamos foi um aumento da taxa de câmbio. Por outro lado, o que a gente percebeu foi o seguinte, a desvalorização cambial suplantou a queda de preços, né, em dólar. Mesmo assim, houve uma transmissão marginal de aumento de preços desses produtos. Perceba que foi inferior ao que ela poderia ser. Porque se houvesse no mercado internacional ainda um aumento do preço em dólar desses produtos, certamente o nosso custo com insumos teria explodido. Mas perceba, bom, o que nós constatamos foi uma ligeira ainda redução disso, mas houve um aumento marginal do custo dos preços desses insumos. Então, por que houve essa redução? Nós aplicamos menos insumos nas nossas lavouras. Houve uma redução do coeficiente técnico, da dosagem recomendada para a aplicação desses nossos produtos, justamente por um cenário que nós vamos discorrer aqui. Em função de um fluxo de caixa bastante apertado, a gente acabou fazendo uma redução bastante sensível nas aplicações de insumos. Essa é uma análise bastante geral que a gente pode extrair como um todo dessa nossa primeira conversa sobre a formação da matéria-prima, né? Outro ponto que nos chama a atenção, e é importante eu falar sobre isso, a colheita mecanizada trouxe consigo as impurezas, sejam elas minerais ou vegetais, e consequentemente uma redução da qualidade da matéria-prima. Quando a gente olha para essa nossa safra, para a safra que se iniciou agora em abril para a safra 2016-2017, em algumas usinas não houve essa parada de entre-safra, ou algumas com uma parada bastante pequena, e já houve um processo de moagem de cana bisada. O que a gente percebeu foi justamente a pressão advinda do item de impurezas minerais e vegetais. Itens médios têm nos apontado ao redor de 10% de impurezas mineral e vegetal e que tem impactado seriamente para a composição, no caso da qualidade da matéria-prima. Perceba que então um ponto que será bastante sensível para essa nossa safra que se inicia agora, dois gargalos que nós vamos comentar aqui à frente estão associados justamente a isso. A questão da qualidade da matéria-prima e, consequentemente, as impurezas minerais e vegetais que têm sido trazidas do campo. Isso tem um reflexo direto sobre a qualidade da matéria-prima e um segundo reflexo bastante sensível sobre o aumento dos desgastes de máquinas e equipamentos. Então, isso pode elevar a uma pressão que pode ser advinda, aqui no caso de custos com manutenção e reparos, tanto de equipamentos da área agrícola quanto equipamentos da nossa área industrial. Então, um outro fator que eu queria mencionar aqui para vocês é que o plantio mecanizado, a gente aumentou também os nossos gastos com mudas e houve uma redução, consequentemente, da nossa área de colheita. Essa é apenas uma reflexão inicial que a gente apresenta para fazer uma decomposição do preço dos produtos ao nível do ATR. Então, como eu havia mencionado naquele nosso primeiro slide, uma queda do preço real do ATR tem sido acompanhada por uma queda na qualidade
da cana. Por outro lado, a perspectiva é que para essa safra haja uma recuperação da qualidade, haja um aumento da qualidade da matéria-prima, mas associado, como a gente mencionou no início, a uma queda da produtividade agrícola. Esse é um primeiro insight, só para a gente mostrar também outros dados que podem advir dessa nossa análise. Um outro ponto que nos chama a atenção, embora às vezes os números aqui não muito grandes e fáceis de visualizar, mas esse é um dado que me chama muito a atenção e que eu gostaria de comentar com vocês. Aqui eu tenho a composição do custo agroindustrial, ou seja, olhando para o custo da matéria-prima, olhando para o custo industrial e olhando para as despesas administrativas. Me chama muito a atenção exatamente esse nosso último bloco, as despesas administrativas. Embora elas representem apenas 10% do nosso custo agroindustrial total, me chama a atenção inicialmente dois pontos que eu destaquei aqui para vocês. Primeiro, os custos associados à mão de obra do departamento administrativo, em função até da crise vivida pelo setor sucroenergético brasileiro, o setor ele passou por uma estrutura de corte na própria pele, né? Então, o que nós observamos foi uma espécie de redução do número de funcionários ligados à área administrativa, ou seja, trabalhando aqui com estruturas mais, eu diria que downsizing, né? Um tamanho reduzido ou mais enxutas, e por outro lado, um aumento bastante expressivo do custo com capital de giro, chegando aí a quase R$ 6,50 por tonelada de cana. Esse é um reflexo bastante direto daquilo que nós temos observado com o setor sucroenergético. Os custos ligados à captação de recursos ou encargos financeiros pressionando bastante a composição do custo agroindustrial. Perceba que eu apresento aqui apenas o detalhamento para capital de giro, mas um outro item bastante importante e sensível da nossa análise é, se nós fizermos uma prospecção dos balanços de usinas, nós vamos perceber que em alguns casos nós temos uma dívida líquida em relação ao faturamento superior a 100%. Por outro lado, se eu fizer uma análise simplesmente de encargos financeiros por tonelada de cana-de-açúcar, nós vamos ter aqui o valor de uma dívida ao redor de R$ 22 por tonelada de cana. Percebam nesse momento o impacto que essa estratégia financeira, que no caso o elevado grau de endividamento, tem se refletido na estrutura de custos agroindustrial das nossas empresas. Isso se reflete diretamente no que nós temos observado, né? Nos últimos 10 anos, mais de 80 empresas do setor sucroenergético fecharam. Nós temos mais cerca de 15 empresas em recuperação judicial. E estudos, na realidade, olhando para dados mais gerais, têm nos mostrado que essa taxa de sobrevida para empresas que têm entrado em recuperação judicial é bastante baixa. Isso nos preocupa como um grande limitador de oferta no curto prazo, mas que nós vamos discorrer também mais à frente. Então, essa minha mensagem, ela perpassa também por alguns pontos. O primeiro, problemas relacionados à nossa matéria-prima, principalmente a custos de produção da matéria-prima. E, por um outro lado, quando a gente olha para os custos industriais, grandes problemas associados à questão de encargos financeiros. Algumas empresas, inclusive, com dívidas tomadas em dólar, com a sua grande desvalorização cambial, também um impacto bastante sensível do aumento dessa dívida. Então, é importante ponderar aqui um grande efeito deletério nas contas das empresas sucroenergéticas que diz respeito justamente ao seu grau de endividamento ou, para alguns que gostam de falar, o grau de alavancagem financeira dessas empresas. Aqui, apenas para a gente fazer uma visão mais geral, para a safra 2014-2015, perceba que aqui eu tenho a composição dos custos e, em vermelho, o preço médio recebido pelas usinas. Percebam que no caso do açúcar, seja branco ou VHP, com margens em todas as regiões negativas. Margens aqui, considerem o diferencial de preço, gap entre preço e custo total do caso para a produção daquele produto. Então percebam, para a safra 2014-2015, para açúcar, seja branco ou VHP, nós operamos com margens negativas de produção. O mesmo cenário se repete para a produção de etanol. Perceba comparativamente de um gráfico para o outro
que as margens foram mais negativas, mais deletérias ainda, no caso, para a produção de etanol, seja ele anidro ou hidratado, também em todas as regiões de análise. Por outro lado, aqui eu apresento a bioeletricidade. No caso, para a safra 2014-2015, nós tivemos preços de comercialização, eu diria que muito bons, talvez essa não seja a expressão melhor, mas preços razoáveis em função de uma situação no mercado de energia elétrica do Brasil, principalmente da pressão advinda das hidrelétricas. Então, naquele momento, nós chegamos a ter preços de contratos sendo fixados aqui ao redor de R$ 360 por megawatt-hora e um custo de processamento, no caso de cogeração de bioeletricidade, muito próximo aqui a R$ 120, R$ 110 por megawatt-hora, ou seja, evidenciando aqui margens positivas para essa espécie de subproduto. Esse gráfico eu mostro aqui para vocês como um diferencial, aqui já não em reais por megawatt-hora, mas em reais por tonelada de cana, mostrando que para a região tradicional a cogeração significou um aumento ao redor de R$ 8,00 por tonelada de cana processado, incorporação à receita dos produtos. Esse cenário nos leva a esse quadro mais geral. Se a gente expandir esse nosso gráfico até para safras mais anteriores, nós vamos perceber que há cerca de 5 anos, 7 anos, o setor sucroenergético brasileiro tem operado com margens negativas. Margens negativas, eu digo, com uma situação de preços deprimidos, ou preços baixos, aqui no caso, e aumentos contínuos de custos de produção. Essa tendência que a gente verificou na safra 2015-2016 é uma tendência de recuperação do setor sucroenergético brasileiro, ou seja, depois de quase 7 anos de crise, há indícios de uma saída dessa crise do setor, ou seja, há sinais de que nós vamos ter uma reversão para margens positivas. Perceba que, embora eu mostre aqui nesse nosso slide uma tendência de recuperação das margens, há ainda 2 pontos que nos preocupam. Primeiro, nós não vamos conseguir reverter um cenário de crise de 7 anos numa única safra. Então, é o primeiro indicador, o primeiro indício de uma melhora dos nossos níveis de rentabilidade, mas não indica que é um cenário de saída, literalmente, da crise. Outro ponto é, nós ainda precisamos reverter problemas associados aqui, como eu coloco, às dificuldades de controle de fluxo de caixa e gestão de capital de giro. Então, esse é um outro problema que nós ainda temos que resolver no curto prazo. E por último, além disso, nós ainda temos que enfrentar problemas de inflação. O Boletim Focus aponta para esse ano uma inflação ao redor de 7,6% e ainda uma desvalorização cambial que pode ter novos impactos nos nossos preços de insumos. Por outro lado, a desvalorização cambial, quando a gente olha para a exportação de açúcar, seja ele VHP, tem tido um efeito positivo, ou seja, um efeito direto no aumento da nossa geração de receita. Então é importante ponderar que a desvalorização ela tem efeitos bastante antagônicos, à medida que ela também pressiona custos de produção para o nosso setor que ele exporta uma quantidade bastante sensível de açúcar, principalmente ele VHP, isso implica também numa capacidade de geração de receita maior. Um ponto que nos chama a atenção do setor sucroenergético brasileiro, cada ponto desse meu gráfico aqui é uma unidade de produção no Brasil. Os pontos em cada ponto, cada formato geométrico aqui representa uma região, uma usina localizada em alguma região, mas perceba que aqui eu apresento o custo operacional total de produção de açúcar e etanol, um custo agroindustrial, consolidado, e aqui a moagem. Perceba que eu tenho empresas com quase um custo de produção agroindustrial ao redor de R$ 160 por tonelada de cana, ao passo que eu tenho empresas aqui que eu estou falando com custo próximo a 60. Evidenciando um gap aqui em termos de amplitude, em termos relativos, de quase 178%. Portanto, é muito importante mencionar que o setor sucroenergético brasileiro, quando a gente olha para esse gráfico, ele é um setor
muito heterogêneo em termos de tecnologia e em termos econômicos financeiros. É impossível definir uma política única ou equinânime quando vocês têm um setor bastante heterogêneo. Um outro ponto, quando a gente olha para esse gráfico aqui, é que a tendência da maioria das nossas análises é crer que uma linha de tendência aqui seria muito decrescente. À medida que a gente tem um aumento da escala de moagem, haveria uma diluição dos nossos custos fixos também e haveria economias de escala. O que a gente tem percebido em alguns casos é que essa curva ela tem se comportado como uma curva em U, em algumas situações. Ou seja, à medida que nós estamos aumentando muito a escala de moagem, o raio de captação acaba sendo muito maior e isso gera, pelo contrário, deseconomias de escala. Esses são alguns outros efeitos que nós temos analisados. Aquele outro gráfico eu transponho para essa minha análise aqui. No eixo X, o eixo aqui das abscissas, eu coloco produtividade agrícola. E no eixo das ordenadas, o nosso eixo Y, eu coloco a produtividade industrial em termos de litros de etanol hidratado que é obtido por tonelada de cana processada. Perceba que o quadrante 1 seria o melhor nível para a gente, com elevados níveis de produtividade e elevados níveis de produtividade industrial. Esse tem sido o nosso grande dilema do setor sucroenergético, o descompasso ainda da lida do campo com a lida da indústria. Perceba que eu tenho o pior cenário, que seria esse cenário 2, produtividades muito baixas, produtividades agrícolas e produtividades industriais também muito baixas, rendimento industrial muito baixo. E perceba que aqui os nossos formatos têm bastante usinas da região Nordeste, ou seja, usinas com uma eficiência industrial muito baixa e usinas também com uma produtividade agrícola muito baixa. Então é importante mencionar essa estrutura bastante diversa e heterogênea do setor sucroenergético brasileiro. Agora sim, para a gente fazer caminhar para esse nosso fechamento da minha apresentação, eu queria mostrar para vocês a evolução dos custos de produção. Esse gráfico ele é bastante interessante, porque ele mostra desde a safra 2007-2008 até a safra 2016-2017 aqui, projeções de custo de produção para essa safra. Mas olha, o que a gente tem observado são aumentos contínuos do custo da matéria-prima, ou seja, o custo de produção da cana-de-açúcar, ao redor de 10,19% ao ano. Se a gente analisar ao longo de toda essa série, o custo de produção tem sido pressionado em grande medida pelos custos da matéria-prima. Se a gente analisar essa barrinha vermelha, ela tem crescido, que é o custo industrial, ao redor de 3%, evidenciando, nesse caso, um sistema industrial consolidado, uma tecnologia já estabelecida, em alguns casos até ganhos de eficiência industrial. Portanto, os nossos custos de produção têm sido pressionados em grande medida pela matéria-prima. Evidenciado ali no nosso primeiro slide, quando a gente falou pela queda dos níveis de produtividade, pelas alterações no nosso próprio sistema de produção. Então perceba que a gente chega hoje a níveis de uma participação da matéria-prima no custo de produção dos produtos ao redor aqui de 68%. Então, houve sim um descasamento da estrutura de produção do sistema produtivo, houve mudanças e essa mudança ela precisa ser refletida tanto nos mecanismos de remuneração, quanto também na nossa estrutura de pagamentos para o setor. Então, esse é o gráfico que me chama mais atenção e que eu gostaria que vocês percebessem. A grande pressão do setor sucroenergético, ela advém também do campo, uma pressão que advém da produção da matéria-prima. Por isso, quando aquele meu primeiro slide fala sobre queda de níveis de produtividade, é uma forma de indiretamente dizer, é preciso que os nossos investimentos a partir de agora estejam focados no campo, sejam investimentos focados na matéria-prima, ou seja, investimentos que digam respeito a qualidade de mudas, ou seja, variedades de cana-de-açúcar que sejam condizentes com aquela região, com o ambiente de produção, fazer um investimento, nesse caso, em novas variedades, há um manejo adequado, seja ele fitossanitário, agronômico, um manejo correto, a aplicação adequada e correta dos níveis recomendados ali de insumos, no caso, utilizando também todos os pressupostos agronômicos. Então, a nossa grande dificuldade é uma recuperação dos nossos níveis de produtividade e, consequentemente,
beirar ali para um arrefecimento dos custos de produção da matéria-prima. Esse meu outro gráfico eu só faço a decomposição daquele mesmo gráfico anterior, mas aqui apresentando a participação da cana de fornecedores. Perceba que a participação ela tem ficado bastante estável ao longo das últimas safras, quando a gente olha para o nosso custo da cana de fornecedores ao longo das últimas safras. Esse gráfico também nos mostra exatamente essa discussão sobre custo de fornecedores. Ele mostra se a matéria-prima, que é própria, ou seja, se a cana própria fosse remunerada pelos mecanismos do sistema Consecana. Essa linha vermelha evidencia justamente o preço que seria pago. Ou seja, perceba que se a matéria-prima própria, a cana própria, fosse remunerada pelo sistema Consecana, ela receberia um valor muito menor. Ou seja, aquilo que nós temos mostrado nesse gráfico é um outro lado. É uma discussão um pouco mais distinta do que alguns fazem. Na realidade, o que eu tenho mostrado é um custo de produção da matéria-prima própria, custo da cana própria, a níveis bastante superior ao custo de produção e ao preço potencial pago pela cana de açúcar para fornecedores. Então, esse gráfico, num primeiro momento, mostra um cenário que nos chama a atenção de necessidades ligadas à revisão ou reestabelecimento do sistema Consecana. Esse gráfico mostra, por sua vez, a evolução do custo de produção do açúcar VHP na região tradicional. Açúcar VHP, perceba que desde a safra 2013-2014 operando com margens negativas, inclusive na última safra, na safra 2015-2016. Por outro lado, a perspectiva para essa safra é, embora ainda com aumentos de custos de produção, haverá margem positiva de comercialização para o açúcar VHP, evidenciando uma recuperação do preço do açúcar no mercado internacional. No caso, a recuperação do preço do açúcar no mercado internacional está ligado a uma estimativa de déficit nos estoques globais de açúcar, principalmente em função do comportamento da produção nos outros players e produtores de cana-de-açúcar. A exemplo, no caso de açúcar também, como Tailândia, Índia, Vietnã e África do Sul. Mas então, aqui é importante mencionar que no cenário internacional, no mercado internacional, os preços do açúcar que vinham em queda apontam já desde meados de 2015 para uma tendência de recuperação, o que mostraria essas margens positivas para açúcar. A mesma tendência é para o açúcar branco. Desde a safra passada, da safra 2015-2016, o setor operava já com margens positivas para o açúcar branco. E a tendência é que essa margem se amplie para a safra 2016-2017. Por outro lado, o que a gente observava para etanol era uma situação mais deletéria, mais complicada ainda. Desde a safra 2011-2012, por um período muito maior, o que a gente vinha observando era aumentos contínuos de custo de produção e preços com ligeiros aumentos de custo de produção, em função da política de congelamento de preços da gasolina no mercado doméstico pela Petrobras, ou seja, em função de políticas públicas, o setor ele foi muito prejudicado nesse contexto. O que a gente espera para a safra 2016-2017 é uma margem pequena, mais positiva para a produção de etanol. Essa margem para a produção de etanol, no caso aqui, anidro, e se a gente avaliar também a margem para a produção de hidratado, também na mesma sequência, ela é resultado de algumas políticas adotadas nos últimos anos, principalmente no último ano, no caso no ano 2005, e eu diria aqui 3 fatores. O primeiro fator associado aqui, a distinção tributária ou redução tributária, no caso para as alíquotas de ICMS para alguns estados, como no caso Minas Gerais, Bahia ou Distrito Federal. Fatores aqui também como um aumento do preço da gasolina, que a gente teve um reajuste ao redor de 6%, e além disso a recomposição parcial da CID, de 10 centavos mais 12 de PIS e COFINS, cerca de 22 centavos, ou seja, houve sim, num primeiro momento, um desalento aqui, no caso, um alívio, para mudar a expressão, para o setor, e isso, a tendência é de margens positivas para
etanol hidratado na safra 2016-2017. Essa é uma perspectiva que pode ter a situação distinta, contrária, caso se observe aquilo que a Petrobras ameaçou algumas semanas atrás de redução do preço da gasolina no mercado doméstico. Ou seja, embora seja uma perspectiva, ainda há um grande risco associado a esse preço. Mas quando a gente olha para o mix de produção no Brasil, ele tem sido, principalmente na região centro-sul, essencialmente alcooleiro. Principalmente por ser um ativo de maior liquidez e que tem gerado fluxo de caixa para as usinas no momento de situação bastante complicada. Mas quando a gente compara o mix de produção da safra 2015-2016 com a 16-2017, embora ainda uma safra mais alcooleira, marginalmente houve um aumento na produção de açúcar. Ou seja, a gente ainda é uma safra com um mix mais alcooleiro, mas menor do que na safra anterior. E agora sim, para a gente caminhar para um fechamento, eu apresento alguns pontos mais gerais. Ainda, quais são os principais drivers? Quando a gente olha para as empresas do setor sucroenergético, talvez dois grandes drivers sejam produtividade e redução de custo. O setor ele tem uns problemas de oferta no curto prazo. O primeiro deles diz respeito à dívida. O elevado grau de endividamento, ao redor aí de 90 bilhões de reais. Segundo item, eu diria renovação de canavial. Nós ainda estamos falando de um canavial velho, de um canavial ainda com baixas taxas de renovação e que isso vai se refletir nos nossos níveis de produtividade para as próximas safras. Outros pontos dizem respeito aqui à perda do nosso valor, perda de valor dos nossos ativos e competição com outras culturas, seja no caso milho, soja ou até laranja. E mais do que isso, eu diria que um último ponto, nosso rendimento agrícola ainda é abaixo do nosso potencial. Rendimento agrícola abaixo da nossa própria média histórica. Portanto, é preciso colocar como meta, colocar como objetivo do nosso plano estratégico para o setor sucroenergético, atividades que visem e prezem essencialmente por esse ponto. Itens que elevem o nosso nível de produtividade agrícola, seja através de novas variedades, seja através de manejo adequado, seja através de práticas de gestão consolidadas que a gente consiga reverter esse quadro. E por último, o que a gente observou na safra, principalmente 2014 e 2015, é a cogeração servindo aí como um alívio para o setor. E, essencialmente, hoje a cogeração ela responde apenas por 14,5% do seu potencial. Então, há ainda um espaço para aumento de cogeração, mas se olharmos para os preços vigentes, principalmente olhar para o preço de liquidação das diferenças, que é o custo marginal, na realidade, de geração de energia elétrica divulgado pela Câmara de Comércio de Energia Elétrica, nós vamos ver que são preços aí ao redor de R$ 55 por megawatt-hora, o que desestimula esse avanço da cogeração. Embora, aos níveis observados na safra 2014-2005, tenham sido bastante atrativos. E, por outro lado, nós ainda vamos ter que continuar a falar no curto prazo de controle e gestão de custos de produção. Esse ainda vai ser o grande mote no curto prazo, pois nós ainda temos grandes problemas a resolver, sejam eles ligados à matéria-prima, sejam eles ligados à nossa estrutura de financiamento ao endividamento. E isso perpassa, portanto, para a gente fechar, por um ajuste muito grande no setor, um ajuste das nossas práticas internas, ajustes esses que perpassam a necessidade de qualquer política pública, sejam esses que perpassam, além disso, qualquer necessidade de crédito, mas políticas que visem, no primeiro momento, uma reestruturação interna das nossas unidades industriais de processamento de açúcar e etanol. Essa era a mensagem que eu queria deixar de vocês. Acho que um alívio e a grande perspectiva é o mundo tem sinalizado de fato para combustíveis renováveis. Eu acho que o Brasil hoje é um grande player no mercado internacional na produção de biocombustíveis, principalmente etanol. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade que o mundo tem sinalizado como um todo, principalmente no caso dessa notícia do G7, para essa mudança de padrão de um combustível fóssil para um combustível renovável. Infelizmente, nós fizemos uma política
é a escolha de uma política pública errada, ou seja, valorizamos um pré-sal em detenção de um setor de combustível renovável e o mundo, os outros países têm nos mostrado que o caminho correto é na direção de combustíveis renováveis. Portanto, no médio prazo, eu diria, acredito muito pouco, que no curto prazo nós vamos conseguir mudar isso, mas no médio prazo é importante que o etanol, que o setor sucroenergético seja reconhecido pelas suas potencialidades e, mais do que isso, pelas externalidades positivas geradas pelo etanol por esse nosso biocombustível. Então, no médio e longo prazo, há uma tendência, sim, de um setor ter um crescimento bastante promissor e ainda uma tendência de retomada de fusões e aquisições, principalmente em função do cenário de endividamento de algumas empresas. Esse é um panorama mais geral que eu quis apresentar para vocês. Vocês podem consultar todos os indicadores apresentados nessa apresentação através do nosso aplicativo PSEG Sucro, que ele está disponível nas plataformas, seja Android ou iOS. Vocês podem consultar esses dados e também há uma política no caso de assinaturas. Vocês podem fazer assinaturas que têm todos os dados, políticas com acessos limitados de dados e acessos apenas de boletins. Então, é uma outra forma que vocês podem consultar os nossos dados e acompanhar o nosso trabalho, seja através do mobile ou através da nossa plataforma web www.pseg.exalc.usp.br/portal. Por fim, fica o meu convite para a participação do nosso evento no final do ano, no dia 15 de dezembro, aqui na Exalc, em Piracicaba, para a participação do 6º Seminário de Indicadores Econômicos do Setor Sucroenergético. A ideia é que nesse evento a gente possa fazer um grande brainstorm, a apresentação dos números mais recentes, o que mudou em relação a isso que eu apresentei para vocês, o que se descasou da perspectiva que foi apresentada e quais são as novas tendências e perspectivas para o setor. Meus contatos ficam aqui. Aqueles que precisarem, só me escrever e eu agora bato um papo com o Ronaldo. Um abraço. Professor, antes de mais nada, cumprimentos. Eu já tinha assistido a sua apresentação, voltei a assisti-la, há coisas novas que nós vamos aprendendo. Indiscutivelmente, cenários novos para o setor para a cadeia produtiva da cana-de-açúcar, mas eu gostaria de lhe perguntar e gostaria de que você pudesse nos responder de forma bem concisa 3 questões. A primeira, a questão do endividamento do setor. A própria Única reconhece, estamos iniciando a safra, um endividamento aí de 90 bilhões de reais, e um número que é fornecido pela Única também, que é muito, muito preocupante, que o custo desse endividamento da safra 14-15 para 15-16 foi em torno de 21%. Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão, com secana. Pela sua apresentação, percebe-se que algumas coisas precisam ser discutidas novamente no âmbito dos produtores e dos fornecedores de cana. E, em terceiro lugar, se é real, há uma confiança da sua parte de que nós estamos realmente iniciando um novo ciclo aí na produção do açúcar, a produção de cana, produção de etanol e também a produção de bioeletricidade. Ronaldo, primeira pergunta eu acho que é bastante importante, porque o setor, de fato, ele fez uma estratégia, eu diria que errônea, uma estratégia de não se precaver do risco, né? A gente já observou no passado da nossa história, para outros setores, para outras cadeias produtivas, algo similar. O que nós estamos observando hoje é um setor com um grau de alavancagem bastante expressivo, um setor que se deteriorou muito em função de políticas públicas errôneas e de estratégias que foram implementadas dentro do próprio setor de forma errada. Esse será, sim, um gargalo no curto prazo para o setor. Como sobreviver, eu diria que como reverter esse cenário de endividamento no curto prazo. É claro, o cenário aponta para uma perspectiva, até notícias recentes nos dizem que essa reversão do preço do açúcar deve durar ao redor de 5 anos, o que para nós é uma perspectiva bastante otimista e pode ser, eu diria que um grande alívio para essas empresas que hoje se encontram nesse quadro. Como eu havia mencionado, o que a gente percebe é que a situação das empresas que estão em RJ é muito delicada,
mas eu diria que um ponto ele é muito importante nesse momento: gestão. E uma gestão que perpassa muito mais do que discussões e estratégias operacionais, mas ter uma visão muito mais ampla sobre a cadeia, sobre os benefícios e como internalizar isso dentro da sua unidade de produção. O segundo ponto é sobre o Consecana. Eu acho que o Consecana ainda é um exemplo a ser seguido por outras cadeias. Eu tenho trabalhado muito com o Concecitrus, aliás, no próximo dia 24 de maio estaremos na FAESP fazer uma apresentação sobre o Concecitrus, e que é inspirado no Consecana. O que nós precisamos fazer com certa urgência no Consecana é uma atualização mais periódica. O que nós temos observado é uma mudança na estrutura e na realidade do setor. Como eu bem disse também, a gente saiu de um sistema de colheita manual para um sistema mecanizado, nós estamos falando de uma eficiência maior para a área industrial, nós estamos falando de cogeração de energia, nós estamos falando de recolhimento de palha. Então, há mudanças no setor que precisam ser internalizadas nesse modelo. À medida que se trata de um modelo estático e que não representa a realidade, ele vai ser deixado de lado. E eu acho que essa é a discussão que está de volta no setor. É uma atualização do Consecana, como incorporar essas novas mudanças no modelo Consecana. E eu tenho uma grande certeza de que isso vai ser implementado principalmente pela capacidade do nosso setor reagir a essas mudanças e se adaptar. Então eu ainda vejo o Consecana como um modelo a ser seguido e implementado pelas outras cadeias. E no último ponto, a sua última pergunta, eu acho que de fato é um momento de otimismo para o setor e é uma tendência muito positiva para os próximos anos, exceto ainda, eu diria, para o nosso etanol. O etanol ainda precisa ser valorizado como combustível renovável. Nós precisamos reconhecer as externalidades negativas da gasolina, ou seja, enquanto o etanol for tratado como um substituto perfeito da gasolina, o setor ele não vai conseguir crescer em termos de biocombustíveis. Isso é importante. É importante que nós tenhamos políticas que valorizem o nosso combustível, que valorizem o biocombustível como um todo e também até a nossa própria energia, que é mais limpa, uma energia gerada aí, uma bioeletricidade, como a gente vem dizendo. Então, eu acho que para os próximos anos é um momento mais de cautela do que de otimismo. É um momento, talvez, de colocar os fluxos de caixa em ordem, de fazer um cenário de consolidação financeira para a gente voltar a crescer, voltar a construir ter falado de novos investimentos, de greenfields, de investimentos na área agrícola e até de modernização do nosso parque industrial. Embora seja de otimismo, é o momento de colocar o pé no chão, fazer o seu dever de casa, fazerem os ajustes necessários que ainda são devidos e precisos para a gente voltar a pensar em crescimento e que depende também de política pública e crédito. Professor Haroldo Torres, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que a gente possa em breve voltar aqui no PSEG para ouvirmos novas informações, novos dados e principalmente o desenho de novos cenários aí. Essa é a expectativa de todos nós. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado.